E quais que são os benefícios, né, de você traçar essa jornada e você conseguir fazer assim, traçar uma meta e conseguir realizar essas metas pelos seus próprios esforços. Se você conseguir agir agora, começar a agir agora, você vai conseguir antecipar, construir o seu próprio patrimônio e antecipar sua própria aposentadoria pelos seus próprios esforços, ou seja, você não vai depender de ninguém. E você não depender de ninguém é liberdade, tá? Enquanto você tem dependência, você fica meio que preso, escravo de um sistema. A partir do momento que você coloca como uma meta de vida, você se estrutura para que aquilo que seja do seu próprio esforço gere o que você deseja, você não depende mais de ninguém. E isso cria liberdade, cria paz, cria leveza. Ao passo que, se você sempre fica dependendo de outras coisas, fica com aquela angústia, ah, vai acontecer, não vai, você acaba vivendo escravo desses temas, tá? E imagina você chegar lá na frente, já cansadinho, trabalhou a vida inteira e tudo mais, e descobrir que esse sistema ele é falho, ele não vai te garantir um suporte necessário, enfim, vai causar muita dor e decepção. Então, assim, é melhor a gente construir, abrir mão de algumas coisas e construir pelos próprios esforços agora, do que chegar lá na frente e se decepcionar numa época que a gente já vai dar mais abalado com questões de idade e tudo mais, tá bom? Bom, qual que é o outro benefício de fazer toda essa jornada, né? Se você é realmente consistente, mesmo que você tenha um trabalho extremamente simples, uma vida muito simples, é possível deixar um legado, é possível você reverter a sua situação, é possível você ser a pessoa da sua família que vai transformar realmente o futuro, a história. Às vezes vocês vêm de gerações de pessoas, sei lá, endividadas. Se você tiver um plano correto, uma meta correta e for consistente nessa meta, você vai deixar um legado diferente, você vai começar a construir uma história diferente daquilo que te trouxe até aqui. Então você não precisa viver as mesmas tipos de vida, estilo de vida, ou os mesmos direcionamentos que te trouxeram até aqui, né? Que vieram dos seus antepassados. Você pode construir uma história diferente baseado nos seus próprios esforços e deixar um legado que pode ser transformador para sua vida e para a vida da sua família, tá bom? E exemplos bacanas disso, eu trouxe dois exemplos para vocês que é possível vir de situações extremamente simples e deixar um legado totalmente diferente com simplicidade e consistência. Então, eu trouxe aqui dois exemplos assim muito inspiradores para mim. Eu fui agraciada assim com condições assim muito melhores do que as deles. Eu nunca tive uma infância extremamente rica e abundante, mas nunca me faltou comida, nunca eu não vim de uma extrema pobreza. Era uma vida simples, mas não era uma extrema pobreza. E esses dois exemplos que eu trouxe para vocês são exemplos de pessoas que realmente vieram de uma situação muito simples, mas muito simples mesmo, e que conseguiram transformar a vida deles através da consistência, através de um foco ou de objetivos claros definidos. Então, vou trazer aqui para vocês para servir de inspiração. O primeiro exemplo que eu trago aqui é de Luiz Barsi, ele é brasileiro, para quem não conhece, ele é o maior investidor pessoa física hoje do mercado de capitais brasileiro. Isso quer dizer que ele é a pessoa que mais possui ações como pessoa, né, como CPF, não como um CNPJ, um fundo e tudo mais. E ele começou muito simples, eu tô até lendo a biografia dele, é uma pessoa extremamente simples, ficou órfão com apenas 1 aninho de idade, a mãe, né, que é a esposa, ela foi expulsa da casa onde ela morava, que era a casa dos sogros, eles foram morar em um cortiço
extremamente simples. Ele começou a trabalhar muito pequenininho como baleiro e engraxate, isso até os 12 anos de idade ele já teve a experiência dessas duas profissões. Então, assim, ele começou com uma vida extremamente simples mesmo. E hoje ele é um economista, é um advogado e hoje ele é o maior investidor da Bolsa de Ações brasileiras. Então, acho que é um exemplo a ser seguido, é um exemplo a ser inspirado, que é possível, independente da situação que a gente esteja, mudar a nossa história. Ele ficou milionário antes dos 30 anos. Legal, né? E outra história que é muito interessante é do Ronald James Reed. Eu conheci essa história através do livro Psicologia Financeira, inclusive é logo no prefácio, logo na introdução, traz essa citação, né, essa história, e é muito interessante até como que ele está na internet, quando a gente vai procurar o nome dele, aí aparece assim como ele é um frentista, né? Um frentista, um zelador, um filantropo e um investidor dos Estados Unidos com um patrimônio de 8 milhões de dólares. Ó, um frentista e zelador. Ele era uma pessoa extremamente simples, zelador de prédios e conseguiu construir um patrimônio de 8 milhões de dólares. Muito assim, exatamente o que eu quis trazer aqui para vocês é através dessa simplicidade, mas com consistência. Ele nunca deixou de pegar um pedaço do pouco que ele ganhava e investir em ações americanas. Então ele fez isso durante a vida inteira e o resultado é que ele era um multimilionário sendo um frentista e zelador. Então, independente da situação que vocês estejam, independente da origem de vocês, é possível transformar o futuro de vocês, é possível construir uma carteira, uma aposentadoria que dê liberdade de escolha, tá bom? Independente da situação que vocês vieram. Mas o importante é vocês quererem e terem essa meta muito clara, esse direcionamento claro, tá bom? Qual que é um jeito totalmente errado, assim, de começar? Eu entendi que é possível, se eles conseguiram, eu acho que eu consigo também. Mas qual que é um jeito muito errado de começar essa construção de patrimônio? É pensar que no futuro alguém, algum sistema vai te ajudar. Assim, lá no futuro, eu não preciso fazer nada porque lá no futuro alguém vai me sustentar. Deu certo até hoje. O INSS vai dar um jeito, o governo dá um jeito de alguma maneira. Então, assim, é querer confiar em algo que já não está dando certo hoje, tá? Se vocês entenderem um pouquinho assim da dinâmica do INSS, eu vou falar em outras lives, eu já falei nas anteriores também. É um sistema que hoje claramente ele já está entrando em colapso hoje, ele já não se sustenta hoje e no futuro claramente não vai se sustentar. Como que a gente vai confiar o nosso futuro em algo que a gente já sabe hoje que não vai dar certo, tá? Então não confie em algo, não confie em sistemas que vocês vão ser dependentes. Tá? Isso causa muita dor no futuro, decepção, necessidades em um momento que a gente precisa mais de acolhimento, de liberdade, tá? Confiar em diquinhas de colegas, ouviu alguma coisa repetidas vezes em um círculo de café, em uma mesa de bar, e dá a sensação que só você que está de fora disso, né? Aquela sensação de fear of missing out, do FOMO. Então, querer de ficar de fora, não vou ficar de fora, eu acho que se todo mundo está falando, então eu acho que dá certo. Não confie nessas diquinhas, isso daqui pode te levar à ruína. Não é assim que se começa, tá?
tem que ser com uma estratégia simples, clara e que faça sentido para você, e não que faça sentido para os outros. Se você não confiar na sua própria estratégia, se a sua estratégia, for baseada nas diquinhas dos outros, qualquer coisinha que acontecer te leva à ruína muito rapidamente. E aí você vai se sentir culpado e você vai começar a achar que o sistema que você investiu que não funciona, mas não foi isso que não funciona, foi a maneira como você investiu. Então, tenha muito claro quais são exatamente as etapas que devem ser seguidas para vocês não caírem em falsas dicas, que é muito comum, isso é muito comum mesmo, tá? Eu falei muito na live das ações, eu dei vários casos, como que pode dar muito errado se vocês ficarem ouvindo diquinhas de colegas. Eu super recomendo vocês verem essa parte na live de ações, tá? Eu dei algumas, eu acho que umas 3 ou 4, mostrei até nos gráficos o que, que aconteceram, qual que foi o rally de todo mundo querendo correr para a bolsa e tudo mais, e o que, que aconteceu depois. Então, não acredite em diquinhas de colegas, tá? A outra coisa que é muito errado, assim, e é muito comum, infelizmente, é essa questão de, vou viver como se não houvesse amanhã, e se eu morrer amanhã, eu tenho que aproveitar a minha vida e tudo mais. Isso é o que leva muitas. Esse é um tipo de pensamento, de mentalidade de pobreza. Lá no livro do Mentes Milionárias é enfatizado muito essa questão que, no final das contas, se a gente refletir, às vezes esse consumo muito exagerado, às vezes não é nem para você, mas sim para mostrar uma versão de você para o outro. É porque é agradável, é porque é mais aceito para o outro. Às vezes você nem gosta muito de alguma coisa, mas faz porque vai dar ibope, porque vai ter aplauso, porque vai ter like. Isso está te deixando pobre. Isso não vai antecipar sua aposentadoria, isso não vai te dar liberdade. Então, esse viver como se não houvesse amanhã parece que é uma liberdade, mas no final das contas, se você fizer uma reflexão profunda, isso daí é uma escravidão. Você é escravo de consumos só para mostrar para o outro. Porque se você for refletir na real, o que faz sentido para vocês, a vida é simples, o que faz sentido na nossa vida é muito simples, não precisa desse consumo exagerado para a gente encontrar felicidade. As felicidades estão nas coisas simples. Então, você quer dizer então que eu não posso comprar? Não é isso. Claro que você pode, mas faz sentido para vocês? É o que vocês realmente gostam? É o que te preenche como pessoa? Às vezes vocês compraram, sei lá, um automóvel. Esse automóvel foi para mostrar para os outros que vocês estão bem de vidas, ou é um automóvel porque você gosta, você estudou a marca, faz sentido para você, dá menos manutenção, vocês pensam em ficar com esse automóvel durante longos anos, porque vai ser mais confortável para sua família. Então, assim, são várias questões que às vezes a gente faz mais consumos por status do que consumos para que tem a ver com os nossos verdadeiros valores, tá? Então, uma reflexão muito forte é sobre isso. A gente muitas vezes vive a vida para os outros e isso não nos preenche como pessoas genuinamente. Por isso que muitas pessoas assim que às vezes têm muita grana, multimilionários, muita riqueza, muita fama, acaba entrando em depressão, tem aquele vazio, porque aí eles chegam até lá, tem tudo isso, consome tudo isso e vê um vazio dentro, não se preenche totalmente. Por quê? Porque os valores não estão alinhados. Não é sobre o dinheiro, a coisa não é sobre o dinheiro, não é sobre o consumo. Querer parecer ser não é ser. Então, reflitam sobre o consumo de vocês, porque isso vai te distanciar de uma verdadeira liberdade. Quando você se torna escravo desse consumismo, você está preso, né? Você precisa manter aquele status, você está preso. Então, o que, que vale mais a pena? A liberdade junto com seus valores ou uma prisão para você ter likes e status, tá? Reflitam sobre isso que é muito importante. Muitas pessoas elas vão para o caminho da pobreza justamente por causa disso.
E também gastar tudo o que ganha ou até mais. Isso também, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, é extremamente comum. E reforçando o que eu falei no anterior, se encontra sem nada, com vazio e sem realizações. Então, assim, esse consumismo exagerado de consumir até mais do que tem, de ficar entrando em cheque especial, achando que o cheque especial é uma extensão do seu salário, e assim, sem pensar realmente, é o que você vai consumindo, vai passando e você vai vendo que não te preenche como pessoa, tá? Às vezes vai causar aquela emoçãozinha, né, momentânea, aquele churrasquinho gostoso e tudo mais, mas depois, o que que você está realizando de verdade? Qual que está sendo a diferença para sua vida em tudo isso, tá? Então, é muito errado a gente pensar que é possível ter transformações gastando tudo o que tem.